Discriminação algorítmica e os vieses da inteligência artificial. Apesar de não ser um tema novo, a inteligência artificial ganha cada vez mais espaço nas discussões da sociedade do século XXI em razão do limiar ético do uso dessa nova tecnologia, tanto por governos quanto por empresas. Se você quer saber mais sobre isso, eu aguardo você a um minuto. Até já. Um dos conceitos mais importantes do século XXI, a inteligência artificial, não é um tema novo. Ao contrário, surgiu em 1956 a partir da ideia de um grupo de cientistas de New Hampshire, onde o principal objetivo era desenvolver máquinas inteligentes. Longos anos se passaram até que esta ideia evoluísse de modo a ser percebida pelas pessoas em sociedade. A inteligência artificial é uma criação algorítmica capaz de organizar dados de forma diferente da simples automação, em decorrência de uma capacidade própria de produzir decisões e aprendizagem de máquinas, cujo conceito ainda não está tão disseminado entre as pessoas, mas a presença já é sentida por todos nós. A aprendizagem das máquinas se destaca a partir dessas habilidades e é reconhecida por trabalhar com algoritmos inteligentes, que criam outros algoritmos, fazendo correlações de dados. Esse sistema utiliza métodos estatísticos no processamento de dados por algoritmos, criando relações de causalidade definidos por controladores de dados. Com base em comportamentos anteriores, o sistema é capaz de analisar e identificar comportamentos futuros, sendo esta apenas uma das facetas da inteligência artificial. Gigantes como Google, Amazon, Spotify, Uber, entre outras, são exemplos de empresas que adotaram práticas de inteligência artificial com destaque para machine learning, obtendo resultados como previsão do comportamento do público-alvo, melhorias na comunicação das marcas e redução de custos operacionais. Com base nas informações geradas a partir do investimento que fizeram, essas empresas criaram estratégias extremamente eficazes, como recomendações personalizadas de produtos e serviços, otimização do atendimento aos clientes via chatbots, reconhecimento de voz, reconhecimento de padrões de cores e formas nas imagens, precificação dinâmica, segmentação de público, campanhas digitais, curadoria de conteúdos, buscas personalizadas a partir do entendimento das intenções de buscas dos usuários e reconhecimento facial. Essas estratégias não estão servindo de base apenas para o mundo dos negócios. O setor público também já adotou algumas práticas e debate o uso adequado de soluções de inteligência artificial do ponto de vista ético. No Brasil, há previsão de que até 2024 sejam feitos grandes investimentos em inteligência artificial e em análise de dados pelo setor público, e cerca de 60% deles com o objetivo principal de impactar diretamente o processo de tomada de decisão e os resultados operacionais em tempo real. Em abril de 2021, foi publicado a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, o EBIA, por meio de portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC. Estas iniciativas são importantes, mas não eliminaram alguns dilemas relacionados ao uso adequado de soluções de inteligência artificial, com destaque para questões que envolvem o uso ético e a delegação de decisões importantes para as máquinas. Isso tudo gerou alguns questionamentos relacionados à possibilidade de que sejam produzidos vieses já existentes no convívio humano, levando a resultados discriminatórios e, portanto, a decisões errôneas por parte dessas máquinas. Nesse sentido, que tipos de iniciativas existem para lidarmos com a discriminação algorítmica? Que
perigos a utilização inadequada dos dados pessoais representa para a população em geral? Estamos preparados para o combate à discriminação algorítmica? Que desafios podemos esperar no âmbito nacional para os próximos anos? É o que vamos tentar entender no programa desta semana. Com protagonismo regional em debate, dessa vez com o painel Inovação para falar de discriminação algorítmica e os vieses da inteligência artificial. E é para falar desse assunto tão fascinante e complexo que a gente recebe hoje no estúdio mais uma vez o nosso especialista em cibersegurança, o Rodrigo Silva, que é CEO e fundador da Terry Security. Rodrigo, obrigado pela tua presença no estúdio mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui novamente. Vai ser um debate bastante interessante hoje. Acompanha a gente também nessa programação no estúdio hoje aqui o José Tomás Neto, que é curador desse painel, painel de inovação, CEO e fundador da Egrégora Ecosystem Builder. Né, Tomás? Obrigado por estar no estúdio mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de estar debatendo esse assunto tão importante, tão legal. Obrigado. Vamos lá. E quem está conosco no vídeo, que vai ajudar a gente a conduzir essa entrevista, esse debate, é a professora universitária e fundadora da plataforma Jeito em Gestão, Patrícia Rezende Penise. Olá, Patrícia, como é que está o teu áudio, o teu vídeo? Nos ouve e nos vê bem? Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Os ouço e os vejo e estamos prontas aqui. Vamos lá. Eu acho que é legal abrir o tema. O áudio chegou tão bem aqui que quase derrubou a gente. Mas, Rodrigo, como é que está o cenário? Eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização geral em relação àquilo que foi colocado nessa matéria de abertura agora. Nós estamos falando de inteligência artificial, é um tema complexo, amplo, mas tem muita coisa para a gente explorar. Como é que você está vendo esse cenário, até falando da estratégia brasileira de inteligência artificial, né? Temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, muita coisa acontecendo. É um novo mundo se abrindo, né? Sim, novamente é um novo mundo, né? É importante deixar claro para todos que estão ouvindo a gente que tecnologia ela é uma renovação a cada momento da história da humanidade. Então a inteligência artificial ela surgiu, né, vamos colocar assim, na década de 1700 e pouco, com os conceitos matemáticos, que são a base que é utilizada hoje na inteligência artificial, principalmente a parte de probabilidade, né? Às vezes confunde-se muito a parte de estatística, mas estatística é um outro conceito matemático, mas a base da inteligência artificial é a parte de probabilidade, aí onde você cria padrões para conseguir. E ela sempre foi um assunto de ficção científica, né? De lá para cá, ela criou um cenário muito forte na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a questão de criptografias, né? E também do seu grande precursor, que é o Alan Turing, né, o pai da computação, também se tornou o pai da inteligência artificial. E dali para cá ela se tornou altos e baixos. Vamos dizer assim que a inteligência artificial, ela sempre, o mercado sempre tentou puxá-la para inovar na indústria, mas um contraponto em relação ao o que a gente tem tecnologia no momento para trazer a inteligência artificial para colocar para todos aqui na sociedade, houve então assim aquela freada, né? Assim, não conseguiu avançar porque não conseguimos ter tecnologia suficiente para poder avançar com esse assunto. Então acho que o mundo hoje vive um momento em que estamos com um potencial mais rico de hardwares e softwares, então traz essa oportunidade de trazer novamente a inteligência artificial para colocar na casa de todo mundo. Tentando fazer uma tradução aqui, isso é um conceito matemático, mas que não encontrava estrutura, um ecossistema adequado para que esse conceito matemático se desenvolvesse no ambiente prático do dia a dia, é isso? Exatamente, a computação em si é matemática, né? Só um minutinho, Rodrigo, tem algum som entrando, eu não sei se é o microfone da Patrícia aberto, se for eu vou pedir para ela desligar enquanto eu não chamo ela para participar, está entrando algum som aqui externo, acho que deve ser isso mesmo, obrigado, Patrícia. Então, assim, para a gente tentar envolver quem está assistindo, não havia infraestrutura de tecnologia suficiente para aplicar na vida prática, né? Na automação, isso, no dia a dia, nos equipamentos eletrônicos. É só fazer um paralelo com a internet, que veio na década de 90. Né? De lá para cá surgiu a web, é onde está toda a discussão na borda, não no núcleo da internet, e hoje a gente consegue avançar bastante com isso. A inteligência artificial é a mesma coisa, ela veio
veio caminhando a passos pequenos. Houve muita na década de 70, década de 80, teve uma explosão de IA também, só que o mercado não conseguiu trazer isso para a realidade com projetos, recuou e novamente está surgindo mais uma onda de inteligência artificial, mas agora ela tem suporte de tecnologia. Foi muito importante essa tua abertura para a gente tentar entender de onde nasce esse conceito, como ele evoluiu, por que ele explodiu agora recentemente. O Tomás, que é o curador desse painel, está com um projeto grande aí na área de inovação, verticais de inovação. Tomás, isso está também criando uma revolução nos mercados, né? Então, hoje o mercado financeiro está olhando para a inovação e para a tecnologia com olhos diferentes, vendo as oportunidades nisso. Então, ainda nesse início de programa agora, fazendo uma análise mais genérica sobre o cenário, como é que você está enxergando isso? Se fica à vontade, se quiser encaminhar para o Rodrigo também algum questionamento. Perfeito, obrigado. Como o Rodrigo disse, a tecnologia é uma realidade, a gente está em meio à quarta revolução industrial. A inteligência artificial, em virtude dos hardwares, dos aplicativos e dessa infraestrutura que agora a gente tem, está se desenvolvendo cada vez mais, mas principalmente na engenharia social. As redes sociais se utilizam muito de inteligência artificial, os buscadores, para sugerir opções de compra, sugerir links patrocinados, etc. Onde você vê a maior aplicação da inteligência artificial no atual momento? Hoje ela está na discussão da borda. O que é a discussão de borda hoje, né? Então a gente tem que olhar para a inteligência artificial olhando para a internet. Não temos como fugir disso. Então eu tenho a internet como núcleo e tudo que a sociedade hoje discute e participa é nas bordas, ou seja, nas plataformas. Então, onde está sendo incluída a inteligência artificial, onde ela está sendo aplicada hoje, é nas bordas. Quando a gente fala de borda, a gente vê o quê? As grandes plataformas. Como foi apresentado agora há pouco, Facebook, e-commerce, entre outras, está trazendo essa inteligência artificial de uma forma para que consiga fazer aquela captação de mercado realmente para trazer o cliente mais próximo ou o usuário mais próximo do seu negócio para poder expandir e crescer. Mas um detalhe, França, Tomás, é assim, inteligência artificial, para o público entender, é um conceito amplo, tá? É um guarda-chuva. Dentro dele, eu posso dividir em 6 camadas diferentes, só que para o mercado e para a sociedade entender, eles colocaram em 2 caixinhas. Machine Learning e Deep Learning. Que no passado, Machine Learning era sistemas especialistas, que virou raciocínio baseado em casos, que eu já vou explicar, e outra parte era redes neurais, que é uma coisa um pouco mais profunda, né? Então, nessas 2 caixinhas que virou um novo branding de inteligência artificial para o mercado adotar, né, para ficar mais chique ou para ter aquela atração de inovação, criou-se esse cenário assim. Então, realmente a aplicação está nas bordas, onde está toda a discussão, que são as plataformas. Ou seja, então não é a internet, é o web e são plataformas, são o quê? São ambientes de negócios na camada da internet, entendeu? Em cima da camada da internet funcionando. Patrícia, vamos lá. Eu acho que uma questão que a gente quer explorar muito aqui é sobre os limites éticos do que está acontecendo, né? Acho que você tem algumas coisas para colocar para o Rodrigo. Eu tenho muitas curiosidades. Eu sou uma profissional que estuda muito a gestão do conhecimento e dentro da gestão do conhecimento entra toda essa ideia de inovação. Mas as minhas curiosidades são nos aspectos técnicos, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o Rodrigo está falando aí Facebook, redes, né, internet, existem algumas coisas curiosas que eu acredito que seja interessante a gente deixar aí para a população em geral, para as pessoas que nos assistem, que é a captação dos dados, né? Então, tudo isso que gerou esse tema, inclusive, que estamos debatendo hoje aqui, está relacionado à captação dos dados das pessoas. E isso tem relação, por exemplo, com um simples teste que nós podemos nos interessar e realizar dentro de um Facebook. Ali a gente pode dar acesso ao reconhecimento facial, assim como a outros tipos de dados e gerar uma manipulação em N aspectos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Rodrigo. Eu tenho aquele caso da Cambridge Analytica, que foi um caso que me chamou a atenção, assim como tantos outros. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o aspecto técnico. Então, o aspecto técnico da IA,
como eu disse, ela é dividida, né? Então eu tenho um trabalho de automatização de base de conhecimento, que é aquele padrão que já está compilado dentro do sistema, e a cada movimento novo ele também vai ser amarrado e colocado no seu banco de dados para poder ser analisado e poder fazer toda a estrutura para o negócio fluir. E eu tenho o outro ponto, que é a parte de raciocínio, de inferência cognitiva da máquina, para ela tentar aprender sozinha a entender o cenário, o contexto, ou seja, é a percepção do meio onde ela está se inserindo, né? Então isso entra em redes neurais, é uma coisa um pouco mais profunda. Nas plataformas, né, dessa coleta de dados, a gente trabalha mais com padrões já definidos do usuário. Então o usuário ele faz aquela pesquisa, ele compra um tênis, alguma outra coisa, isso vai classificando ele num padrão, né, numa classificação de um padrão de consumidor, e isso vai ser armazenado e ele vai procurar o que eu tenho no meu banco de dados para poder oferecer a esse cliente novo, a esse usuário. E é perceptível que isso funciona como um padrão, porque não é à toa que o Facebook ele vai querer a aquisição de uma plataforma nova, como o WhatsApp, ou uma outra plataforma que ele queira que surja nova, que consiga ter um banco de dados muito grande, né? Eu não me lembro, França, uma vez eu comentei aqui numa outra entrevista, mas a cartela, né, o banco de dados de clientes é o que conta, né? A gente tem, por exemplo, tem o Uber, né, tem o Taxify, que é lá na Europa, tem o i99, salvo engano, o i99, quando ele foi vendido, a plataforma dele é um pouco inferior ao Uber. Ele vendeu o banco de dados, né? O que ele conseguiu vender foi o banco de dados. Aquilo sim fazia o dinheiro para a empresa captar e conseguir se expandir. Então isso faz com que o sistema de IA trabalhe de uma maneira padronizada e consiga oferecer ainda mais produtos e serviços para o cliente. As coletas de dados realmente é um problema sério, porque temos que distinguir duas coisas. Coleta de dados, tanto na parte tecnológica, ou seja, o rastreamento por meio da internet, pela web. Eu tenho a coleta de dados de todas as informações suas, e eu tenho a coleta de dados pessoais, né? Então, quando eu falo de dado pessoal, é somente dado pessoal. Agora, qualquer outro tipo de coleta, aí tem que ser conversado, discutido e ver se tem regulação sobre isso, né? Acho que a Patrícia pode falar mais alguma coisa, porque é tanto assunto, senão eu vou acabar fugindo do... Sim, na verdade eu tenho uma questão aqui que eu quero colocar aqui, que não está nem no escopo da entrevista, mas eu vou colocar porque eu gosto de polemizar. Porque houve essa briga dos Estados Unidos, ainda no final da gestão do Trump, com a Huawei, né? Com a preocupação que algumas autoridades americanas tinham com o potencial de espionagem industrial que a China poderia fazer em razão até das condutas do governo comunista, do Partido Comunista que governa a China. Só que isso criou um problema de mercado, né? Porque a gente teve aí, a própria Huawei teve que desenvolver o seu aplicativo, então ela já não podia usar nem o Android nem o iOS, que são aplicativos americanos, em razão das sanções econômicas, aí desenvolveu lá o Harmony OS, né, que sei lá, acho que é o aplicativo que a Huawei desenvolveu. Enfim, mexeram com os caras criaram isso. O que eu quero perguntar é o seguinte, o que é que isso tem de teoria da conspiração? O que é isso, o que tinha realmente de fato na tua avaliação das preocupações com as autoridades americanas, você que foi para a Europa estudar isso nos países que são vanguarda na área de tecnologia, na área de segurança cibernética. Antes, você veio num programa que você participou aqui, eu te falei, eu organizei um seminário e eu vi alguns técnicos que têm base na Europa preocupados com a defesa de ataque cibernético em grandes indústrias, inclusive nosso parque industrial aqui, né, preocupação que existia quanto a isso já estava acontecendo no leste europeu, enfim. Até que ponto é teoria conspiratória, até que ponto realmente o que aconteceu nesse rompimento dos Estados Unidos com a China tinha algo de verdade? Primeiro, não é teoria da conspiração, né? Não dá para trabalhar com segurança da informação, segurança cibernética, pensando que existe risco zero, né? Aí seria jogar fora a teoria gaussiana, né? Para quem o pessoal conhece.
a todo momento o cenário cibernético está em alerta. Nós temos, né, um centro de sistema de segurança que está 24 horas funcionando, apoiando quem pede ajuda de maneira tanto governamental como privada. Então, a todo momento isso funciona, tanto aqui no Brasil como lá fora. Lá fora, com certeza, tem passos mais largos e mais na frente que nós, mas como a tecnologia ela consegue ser um pouco atemporal, ela consegue avançar 10 anos em um segundo, então isso faz com que qualquer país, seja de dimensões grandes ou pequenas, se tornar uma potência também. Basta querer e colocar as pessoas certas para trabalhar. A questão da segurança cibernética é um assunto seríssimo, né? Dentro das Nações Unidas, dentro da OTAN, dentro de qualquer outro cenário. E vai ao encontro do quê? Vai ao encontro do conceito básico de nação, soberania. Eu tenho que proteger a soberania da minha nação. Seja por terra, por mar, por água, seja por impulsos, né? De fibra ótica, de luz, o que seja, de átomos. Eu tenho que proteger. Então, a questão da Huawei foi assim, foi duas estratégias. A primeira foi realmente bloquear uma possível invasão cibernética com o sistema novo da China. E o segundo foi criar um embargo indireto com a China, porque eles quebraram, né, esse novo aplicativo da Huawei comprar. Eu sou eu estava lá fora na época, eu estava querendo comprar um desses para experimentar, né? Só que eu vi que eu ia ficar sem suporte. Eu ia ficar depois sem para onde correr, porque depois, se o Trump tivesse conseguido na época eu não tinha fechado isso ainda, né? Mas eu percebi que ele ia conseguir bloquear essa ação da Huawei, então eu desisti de Tem mais coisa para falar disso aí, Tomás? Eu ia perguntar, falando em questão de soberania e segurança, os ataques que a gente tem visto, principalmente vindo da Europa, da Rússia, que a Rússia sempre nega formalmente, como é que você vê esses embates entre países de espionagem contra espionagem? Esse novo tipo de guerra tende a aumentar nos próximos anos? Olha... A guerra está em curso, né? Para o povo, para as pessoas entenderem, porque é importante esse espaço aqui, para as pessoas entenderem o seguinte, para a gente também tirar as fake news, né? Vamos sair das páginas midiáticas, né? Quando a gente fala de guerra, a gente está falando que são duas soberanias que o classicismo, né? De guerra é o quê? Eu estou fardado, você está fardado, usamos armas cinéticas, armas, né? São físicas, olha, França, você aí França, né? Eu Brasil, nós estamos em embate, ok? Estamos declarados. Eu e você sabemos e o mundo está sabendo. No mundo remoto, no mundo digital, isso ao cidadão comum é imperceptível. Se estamos ou não estamos, vou colocar assim, podemos estar. Podemos estar. Só que nesse cenário tem muito barulho, ou seja, tem muito grupos ou profissionais que são contratados ou apenas um grupo querendo brincar. Então, assim, a internet só fazendo um recorte em cima do que você quer dizer, o comentário que eu fiz anteriormente, na palestra que eu assisti, os técnicos falavam que eles tinham detectado 5 ataques a bases ucranianas por hackers, né? E naquele momento onde a Ucrânia estava se afastando, estava rompendo relações com a União Soviética. Sim, então ela se deslocou para o bloco europeu e algumas empresas ucranianas sofreram ataque. Isso estava acontecendo sem que houvesse uma informação por parte dos grandes jornais, mas continua. É onde eu quero chegar. Com certeza teve, ou do próprio governo ou não governo. Só que o problema todo hoje, e o assunto guerra, é muito sério na Europa. Não é brincadeira isso. Aqui a gente nunca teve guerra, então a gente comenta como se fosse falar de futebol. Mas lá é um assunto muito sério, há treinamentos constantes, né? Qualquer tipo de erro de desvio de treinamento ou ultrapassou a fronteira aérea, já vira notícia e a embaixada já tem que ir lá fazer uma nota dizendo pedindo desculpas, né? Então, dizer que estão em guerra é muito difícil você provar hoje. Para provar, falar, estamos recebendo 5 ataques da Rússia, a Ucrânia, tá ok. Mas você consegue realmente trazer a origem, a fonte? Aí é que tá. Esse rastreamento é que é mais difícil. Provar que o país X realmente atacou
é muito difícil e se provar, tem que colocar as cartas na mesa e enfrentar. Porque ninguém quer ter uma terceira ou quarta guerra mundial. Já estamos tendo uma guerra cibernética? Provavelmente sim. Assim, a espionagem desde a Guerra Fria, desde pós-segunda, primeira, segunda, pós-segunda guerra, a Guerra Fria sempre vai existir essa espionagem, que vamos chamar de industrial. A industrial maqueia o conflito, né, entre os poderes, entre as nações. Só acontece que, quando você falar assim, estamos em guerra cibernética, não, a gente não pode usar esse termo de maneira consolidada 100%, porque isso é difícil de dizer. Em 2007, a Estônia, a República da Estônia, ela começou, né, vem surgindo como berço, né, como uma nação digital. Ela se auto-intitula nação digital. Em 2017, ela teve um blackout. A internet do país caiu por completo. Ataque. Algum país? Terrorismo? Sim. Não se tem certeza. Tem gente, especialistas ou professores, falam que foi um ataque. Não tem, porque os dados técnicos de lá, e eu tive acesso, eu vi, diz assim, houve ataque, houve um problema, só que você não sabe a origem correta. Então, assim, precisa ter tomar cuidado, mas assim, respondendo a sua pergunta, existe? Existe. Tem. Mas não fizeram igual o TSE, que apagou o login, né? O log, o arquivo de log. Então, eu estou falando que não aconteceu nada demais, porque eles apagaram a cena do mas sem entrar, a gente vai falar disso no programa, eu vou te chamar no outro dia. Patrícia? Então, voltando um pouquinho ali para a questão de dados, né, dados pessoais, dados sensíveis, de internet e da população, a relação da população em geral com isso, eu gostaria de questionar como é que você vê essa questão da discriminação algorítmica, Rodrigo, porque você comentou aí durante a sua exposição que estes algoritmos, eles de fato são alimentados com base nos dados que nós mesmos cedemos. E nós cedemos, às vezes, de maneira inconsciente, né? Porque a gente clica lá em aceito todos os termos e as condições. Então, nesse sentido, a própria LGPD, ela existe, mas as pessoas, em geral, pouco sabem, né? E também querem utilizar. E se não clicar lá em aceito tudo, não vai utilizar. Então, a gente mesmo cede todos esses dados e isso é o ponto principal até para essa guerra que vocês comentaram agora. Então, eu gostaria de saber sobre a discriminação algorítmica. Como é que você vê essa questão? Os dados, eles servem para alimentar a inteligência artificial, ela toma decisões a partir dos dados que nós mesmos damos. E aí, como é que fica essa questão de que estamos disponibilizando os mesmos dados que trabalhamos presencialmente, de maneira física, e reproduzindo a questão do preconceito? Ótima pergunta. Eu gosto de olhar de uma visão holística tudo isso, né? São dois pontos. A parte técnica e a parte comportamental, né? Envolve social, cidadão, política também. A discriminação... Esse termo, discriminação, soa mais um cenário politizado, na minha opinião, né? Tecnicamente é o seguinte, o programador, ou a equipe de programação, o projeto inteiro vai pautar como é que ele tem que funcionar, o que vai entrar, o que vai processar, o que vai sair. Vai ser alimentado por nós e externamente. Aí vem a grande variável da equação. Se um projeto de raciocínio automatizado que tem que entregar padrões é acessado, por exemplo, por 100 pessoas que são de uma etnia X e não da Y, eu não posso depois dizer que o algoritmo é discriminatório. É o comportamento que fez isso, ele trabalhar dessa forma. É diferente de eu ser um agente programador malicioso e incluir dentro da programação que se faça isso. Mas se isso for comprovado com prova e auditoria, aí é um caso sério, né? Então precisa-se o quê? Ter transparência. Mas se eu falar de transparência em projetos de algoritmos de empresas privadas, eu estou indo contra a propriedade intelectual. E eu não posso abrir a concorrência para que a empresa não mostre o seu core business e perca mercado. Então, assim, e a gente vai falar da regulação de IA, então ela presta muito bem atenção nisso. O que acontece?
as empresas vão ter que ter conscientização e começar a entender que vai ter que ter uma equipe multidisciplinar. Você é da área de conhecimento e comportamento, você sabe, vai ter que ter, vamos ter que olhar a parte ética, só que, ética, legal, mas eu também tenho a parte antiética, vai legal. Vai fazer parte do compliance da empresa. Mas eu também, aí vem um cara e fala, mas tem a parte aética. E aí? Eu tenho o ético, o antiético, eu tenho o aético também. Pede quanto faz. Então, assim, é muito difícil, a gente vai ficar nesse dilema, eu acho que a vida inteira na humanidade. O que a gente vai ter que fazer é o quê? Ser resiliente também, saber entender. Para não virar o quê? Vamos lá, polarização na borda. Discussões na borda. Discriminação, o algoritmo foi lá, discriminação por raça, por cor, por sexo, por essa coisa dentro de gênero. Então, assim, acho que as ideologias políticas hoje estão transformando assuntos interessantes e promissores e que tragam renovação com tecnologia para a sociedade, só que transformam isso num grande leviatã, um grande monstro para a sociedade, e não é assim. Né? Essas pessoas que discutem muito isso, às vezes acabam trazendo isso aí de uma forma como se fosse uma coisa maligna, às vezes esquece de entender um pouco a parte técnica, como que ela funciona. Novamente, claro, que se do outro lado está agindo de má fé, agindo de uma maneira errônea, aí vai ter que ser isso auditado, provado, né, e punido. Só que a máquina ela vai estar aprendendo. Se for uma otimização cognitiva, de inferência, que ela aprendeu a pensar e criar novos programas para poder entregar a resposta, ela vai errar, como nós erramos. Só que é que tá, por isso que eu gosto do Turing e do teste de Turing, porque ele é o mais próximo de todos. E o teste de Turing está presente em todas as plataformas que foi feito até hoje, do Tesla, Uber ao Facebook. A gente não vai conseguir colocar um ser humano, uma máquina igual a um ser humano. É o próximo disso, porque a máquina não tem intuição. Se eu agir para o padrão, eu estou vendo que o meu risco ali para tomar aquela decisão é de 99%. Todo mundo está vendo que é 99% se eu tomar essa decisão que vai dar errado. Mas a minha intuição diz que eu quero fazer porque eu sei que vai dar certo. Acontece dar certo. Eu vou deixar aqui uma questão. Qual que é o nome disso que dá? Eu acho que uma questão que eu vou colocar aqui é para quem acompanha pensar, a própria Patrícia, que trabalha com desenvolvimento humano, pensar nisso. No próximo programa a gente fala. Será que a tecnologia não está ajudando a gente a desnudar a personalidade humana daquilo que precisa ser melhorado, né? Numa viagem de interior, de autoconhecimento e autos questionamentos? Talvez a tecnologia esteja mostrando, porque se a inteligência artificial ela consegue identificar padrões, talvez ela esteja colocando aí, desnudando a humanidade, os padrões que estão sendo colocados. Tomás? A inteligência artificial, que nem uma criança, ela vai aprendendo, só que não tem um fator fator de intuição, né? Exatamente. Ela vai criando padrões. E como ele falou, existe a quebra de padrão. Uma coisa que foge do racional e foge daquela sistemática. Então, isso é regra, faz parte do jogo. Uma pergunta que eu queria fazer, que eu vi recentemente que também na Europa estão aplicando, é o sistema de ensino preditivo e adaptativo. Ou seja, ele te submete uma pergunta, se você caso vai, por exemplo, multiplicação, você errou na multiplicação, você não entendeu, você tem que tirar um padrão de erro, ele volta um passo atrás e fala, olha, vem aprender sobre multiplicação, ele te ensina aquilo que você não sabe para você poder avançar. Isso numa série de pontos matemáticos, históricos, etc. Como é que você vê esse mecanismo de ensino e como isso tende a interferir na educação como a gente conhece ela hoje? Primeiramente, eu acho ótimo isso, e primeiramente isso era adotado na escola clássica de educação, né? Países mais desenvolvidos sempre adotaram essa metodologia de entender cada perfil de aluno, para qual o viés dele, se ele é da área de humanas, exatas, e tentar fazer com que ele tome esse caminho, porque lá na frente ele vai devolver isso, vai ser um ser humano melhor, vai ser um cidadão melhor, vai ser um peso para a economia, vai se autossustentar e também vai sustentar a sociedade como um todo. Eu acho isso fantástico, acho que isso tem que avançar, tem que ser assim, e é aquela quebra de paradigma da escola convencional. Na verdade, se a gente perdeu o ser humano ou a metodologia que fazia isso, porque as grandes universidades ou o mercado universitário, a educação se tornou uma bolsa de valores, vamos ter que literalmente vamos ter que correr para uma ajuda tecnológica, para fazer com que a gente não perca essa inflexão para refletir sobre como nós estamos aprendendo, né? Porque é socrático a coisa, né? Eu aprendo
quando eu lecionava, é uma aula dada com perguntas, porque com perguntas você pensa, né? Uma aula apenas descritiva ou dita, né, ou apenas explanada, isso nenhum ser humano vai captar, né? Ele vai apenas fazer como um computador, ele vai pegar palavras-chave e vai trazer aquilo que ele mais interessa e vai tentar montar um padrão. Exatamente. Patrícia, a gente vem falando constantemente sobre isso, sobre o uso da tecnologia para dispor de mais tempo para a sociedade, trabalhar aspectos, né, e talentos e ferramentas tipicamente humanas, né? Então, é uma questão que eu acho importante aí quando a gente fala de inteligência artificial. Mas fica à vontade para você encaminhar aí as tuas questões. Eu vejo com bons olhos o uso da inteligência artificial. É que eu gosto da polêmica, tá? Então, eu gosto de trazer os assuntos assim, provocar as reflexões nas mais diferentes pessoas. Então, por esse motivo, eu me apeguei bastante na ideia destes grupos ativistas que combatem o uso da inteligência artificial, e aí especificamente a gente vai mais para a questão do reconhecimento facial, as possibilidades de erros na identificação das pessoas a partir deste reconhecimento. Eu sei que a inteligência artificial está num grande momento, e tudo que é novidade, né, que é inovação, tem este caminho mesmo a percorrer, né? É um caminho longo até que atinja uma maior maturidade e até que as coisas se encaixem mais adequadamente. Mas eu gostaria de saber, então, como é que fica para você a visão sobre estes grupos ativistas que debatem e que em alguns momentos tentam até coibir a utilização da inteligência artificial. Você enxerga isso como algo importante neste caminho de amadurecimento, ou não? É apenas a vontade da crítica pela crítica? Toda crítica é bem-vinda, né? Faz a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo e aonde queremos chegar, né? Olhando tecnicamente um projeto de IA, olhando como um todo de forma holística, né? Sociedade, cidadã, política, governo, todo mundo, né? Mas isso vai sempre acontecer, né? É a ágora do mundo, né? Muitos críticos, muita informação, mesmo que seja parcial ou quase nenhuma, e as pessoas querem colocar a sua opinião, né? Só que a internet, não a internet sim, né? Que a internet acabou tomando esse nome, a internet como um todo, né? A web, né? Somente as plataformas de discussão em redes sociais que estão na borda disso tudo, me faz lembrar da frase do Humberto Eco, né? Desculpe as pessoas que gostam de colocar a sua opinião na rede, né? Mas ele disse, não sou eu, tá? Humberto Eco disse, falecido Humberto Eco, né? Autor italiano, famosíssimo, disse que a internet, a web em si, né, deu voz a pessoas com pouco conhecimento, vou ser mais educado, né, ele usa uma outra palavra, mas deu voz a pessoas que não têm nenhum tipo de conteúdo ou podem contribuir, apenas atrapalhar, né? E com relação a isso, eu sou muito conservador com o que eu faço na web, mas eu sou liberal em receber qualquer informação, qualquer tipo de crítica, qualquer ideia. É o que a gente chama de lei Postel, que é um dos criadores da internet, né? Vamos ser conservador no que a gente faz, mas vamos ser liberal para receber, porque a liberdade faz a inovação avançar, faz a coisa progredir. Não podemos ser retrator, né? ou uma parede para não deixar as coisas avançarem. Eu acho que a crítica ela é bem-vinda, como eu já disse, mas precisa ser um pouco dosada, né? Precisa pensar um pouco mais, né? A criticidade tem que ser feita na hora certa, no momento certo, em eventos ou em comunidades que estejam aliadas às instituições ou com o governo, para poder isso entrar no papel e seguir em frente como o modelo da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Isso aí não foi feito da noite para o dia, isso aí foi sentado com especialistas e várias instituições que quiseram participar e colocar isso no papel para trazer o quê? Um modelo europeu que já sendo bem feito, que ainda está avançando, não está nada consolidado, e começa para não ficar para trás. Eu quero colocar uma questão para os dois comentar sobre a questão desse olhar do mundo sobre a inovação e a tecnologia como um mercado se abrindo e trazendo isso para a região, falar de protagonismo regional, tudo que está cercando os riscos que envolvem a nossa região. Eu tenho falado isso muito nos programas, nós estamos aí com um porto gigantesco,
2/3 da nossa movimentação de exportação e importação no Brasil passa por aqui. Há um olhar internacional sobre isso, há um olhar internacional sobre o nosso parque industrial. Então, aí a gente fala de automação de máquinas, inteligência em máquinas, ataques cibernéticos. Então, nós temos esse potencial mesmo para, aproveitando a oportunidade de protegermos e aperfeiçoarmos o nosso sistema de produção, quando eu falo produção, tanto indústria quanto atividade logística, e ao mesmo tempo transformar isso num vertical econômico para a região. Eu queria o comentário dos dois a respeito disso, por favor. Primeiro vou pedir para o Rodrigo comentar como especialista e depois eu faço as minhas ponderações sobre. Como eu disse no começo, a tecnologia dá oportunidade para todos. País pequeno, país com dimensões continentais como o Brasil. Basta ter vontade política e, claro, uma cultura e educação que já vem trazendo no seu portfólio uma mentalidade que eu tenho que olhar para o futuro. Se eu não tenho uma grade curricular, ou eu tenho um viés em que eu só olho uma determinada área, tipo humanas, e deixo a área de exatas de lado, somente com o número de vagas em universidades, é lógico que na hora que eu for querer pensar dessa forma, eu vou ter um trabalho dobrado. Vou ter um gap. Com certeza, é o que eu encontro, que nós encontramos no mercado. Profissionais, né, que não têm tanta expertise ou fazem um certificado de 2, 3 dias e já querem trabalhar achando que vão ter salários altos. Então, assim, nós temos potencial? Temos potencial, podemos fazer. O governo federal deu uma guinada muito gigante com relação a esses 3 anos, com relação à transformação digital. Eu também sou crítico com algumas coisas que eles estão fazendo, mas está avançando com isso, ok? Está fazendo da forma como dá para fazer, mas é lógico que a gente sabe que eu gostaria que fosse mais de cima para baixo, de uma maneira mais impositiva. É lei, faça, eu não estou pedindo, por favor, seja estado, seja município, não é para bem cooperar, não. Você vai fazer, porque é assim que está mandando. Saiu com a lei de governo eletrônico, foi aprovado, só que não saiu como eu queria que saísse, porque é uma política de governo, não era de Estado, é uma política de Estado agora, mas deixou sempre aquele espaço assim, tá bom, se você quiser, você tem uma certa autonomia. Acho que tem que parar um pouco essa certa autonomia, né? Deixa eu só entender a tua resposta. Se nós estamos falando de soberania nacional, e nessa área que já foi área de segurança nacional, realmente faz algum sentido que haja alguma imposição no âmbito estatal para que você aproveite essa necessidade para criar um novo vertical de negócio, né? Você pode ter um polo de pesquisa aqui que vão auxiliar a atuar nessa área de interesse e de soberania e, ao mesmo tempo, vai criar um novo núcleo de conhecimento que vai gerar também atividade econômica. O que eu quero dizer assim, tem que partir do governo. O governo também pode ser um Estado empreendedor. Sim. Existem áreas que, se o governo não fomentar, não se desenvolve. Para que o quê? Para que se torne cultural e esteja enraizado na gente, para que os outros atores subnacionais, como estados e municípios da cidade, possam já entender isso e começar a andar com certa autonomia. Eu sempre costumo dizer que esse projeto, essa plataforma, ela é uma plataforma de livre iniciativa. A gente assume isso, né? Nós assumimos o protagonismo do cidadão em contraponto ao protagonismo estatal. Exatamente porque existem áreas onde é típica de atuação estatal. Então, para que o Estado possa assumir integralmente as suas funções, ele não pode entrar em tudo. Então, era um pouquinho desse comentário que eu fiz com o Rodrigo agora. Exato. A inovação, na minha opinião, ela é transversal. Então, ela atende a uma série de camadas. Quando a gente fala de uma área de segurança nacional, a gente fala aqui do Porto de Santos, a inovação e o empreendedorismo, ele se desenvolve de 2 formas. Na verdade, de várias, né? Mas eu vou fomentar 2. Ou pelo fomento, ou pela necessidade. Ou pela oportunidade, né? Vamos dizer as 3. E o Brasil, como disse bem o Rodrigo, ele nunca passou por uma crise nesse sentido. É um país que não passou por guerra, etc. Mas não só o Porto de Santos, como hidrelétrica, você tem uma série de áreas que um ataque, seja privado ou público, internacional, ou até nacional, teria uma catástrofe gigante. Porque se imagina parar um porto, imagina parar uma hidrelétrica, um ataque de grande massa. Então, cada vez mais com a computação, com a informática e com esses grupos de espionagem, contra-espionagem avançando,
existe uma tendência natural que essa área do conhecimento de defesa e segurança e cibersegurança avance junto, porque assim como quando se faz um comércio, você pensa na porta de aço, na cerca elétrica e assim por diante, você trazendo isso para o paralelo, um aplicativo ele tem que ter segurança nos dados, tem que ser menos suscetível a uma invasão, porque senão, olha, que nem o caso do Serasa, que teve uma invasão gigante de dados e hoje é incalculável a indenização que eles terão ou teriam que pagar. Então, assim, quando você olha como você tem que proteger as suas defesas, é que nem você pensar num banco. Um banco tem segurança armada, tem carro blindado. Quanto mais crítico e arriscado é o seu modelo de negócio e sensível, maior é o nível de segurança que você tem que ter obrigatoriamente. A gente só tem um que é protegido de qualquer invasão, que são as urnas eletrônicas. Essas são anti-invasão. Patrícia, estamos chegando no final aí. Faça a sua última intervenção, por favor. Vamos lá. É uma pena que estamos chegando no final, porque eu estou adorando. A gente faz outros. Ah, muito bom. Pegando o gancho aí na ideia de fomento, necessidade e oportunidade, e junto com a outra ideia também que estava dentro do posicionamento do Rodrigo sobre a condição da educação. E eu deixo uma pergunta para os dois. Vocês acreditam, que tipos de desafios vocês acreditam que nós ainda temos a percorrer em relação à educação do nosso país? Nós estamos tratando isso de maneira adequada para que possamos nos adaptar a essa ideia de tanta tecnologia, empregos futuros, oportunidades? Estamos trabalhando bem isso ou teremos muito trabalho ainda pela frente, na opinião de vocês? Eu tenho medo de ser sincero demais, Rodrigo. Quer que eu responda? Por favor, eu respondo. Eu acho que a gente tem um gap ainda muito grande. O brasileiro está acostumado no empreendedorismo de necessidade. O empreendedorismo de oportunidade, o empreendedorismo de fomento, ele vem crescendo, mas a passos ainda lentos. Mas o Brasil, eu tenho certeza que vai conseguir crescer e avançar. Sobre a educação, eu sou um pouco crítico, porque o Brasil não à toa está um dos piores índices educacionais do mundo. Eu acho que a gente não prepara hoje os nossos jovens a tanto serem empreendedores, como pensar a inteligência emocional, quanto pensar a matemática financeira, investimentos. A gente ainda não está nesse ponto. Lógico que estamos avançando, tem uma série de propostas para tratar o ser humano pelas suas competências e não só por um questionário de provas. Por exemplo, se você pegar alguém que é bom de humanas e é ruim de exatas, esse cara ele acaba passando por uma série de problemas. É que nem você pegar um passarinho e mandar ele nadar. Então, eu acho que uma tendência na educação, e que o Brasil gradativamente, até com o novo sistema de ensino médio, passou a entender, é especializar as pessoas pelas suas competências, soft skills e hard skills, e preparar quem é bom naquilo. Quem às vezes é bom em medicina é péssimo em matemática, é péssimo em outro aspecto da vida. Então, na minha opinião, a educação ainda falta muito a melhorar, mas eu sou um otimista. Eu acho que nos próximos 20 anos, se Deus quiser, a gente consegue avançar bons degraus, principalmente que o Brasil ele entendeu, está começando a entender que a inovação é um forte gerador de emprego e de riqueza. Não à toa, o número de unicórnios, de startups gigantes está crescendo cada vez mais. Mas para isso se tornar algo de um único tom e uma voz única, a gente falta ainda bastante para avançar. Vou puxar pelo seu gancho aqui, acho que a Patrícia vai concordar comigo. Eu já vejo o cenário um pouco mais sombrio com relação à educação. Eu não disse que eu era um otimista? Eu tenho esperança que ela se torne melhor, mas se olhar as faculdades públicas, né, as universidades públicas, ensino público, né, as decisões que são feitas, política educacional dentro da esfera pública e a política educacional na esfera privada, o abismo é gigantesco, né? Aí eu tenho uma massa ativa, que vai sair dali uma massa ativa, que vai tentar ir nesse caminho de fomentar melhorias, né, para chegar numa inovação. E vou ter uma massa reativa, gigante. Aquela que não sabe o que fazer, vai ir na área onde está saindo fumaça. Quer ver um exemplo rápido para a gente do programa? Quando veio a LGPD, o Brasil é um caso que tem que ser estudado e alguém tem que escrever um artigo científico. Acho que tem uma amiga que está fazendo isso. Que é uma área super
interessante que veio do LGPD, que trouxe um fomento para da área de segurança, que é uma área riquíssima, só que eles conseguiram destruir o mercado. Criou-se uma bolha de especialistas em segurança e privacidade que nunca existiu no país em apenas 1 ano e meio. O Cursos relâmpagos. de gibi. É a massa reativa, que achou um nicho de mercado, achou que vai se dar bem. Só que o mercado vai fazer essa divisão. Aí vem o lado sombrio. Não vai dar certo isso, no futuro vai ficar sobrando gente. E mais uma parte do lado sombrio a educação brasileira está sendo renovada? Tá. Tem um novo código? Tá. Só que eu tenho professores preparados para isso? Eu tenho professores que pensam dessa maneira, eu tenho professores que se dedicam a estudar ainda mais, ou apenas ele estudou para prestar um concurso, passou e ficou, ou no privado ele vai e tenta só garimpar mais espaço para poder ter uma situação financeira melhor, né? A gente é um país de pesquisas, né? Fala-se tanto em ciência, mas eu acho que falou-se demais ciência e não se provou muita coisa. Então eu acho que precisamos melhorar mesmo, mas colocando o pé no chão, saindo da ilusão, saindo de focos ideológicos, seja quais forem, de qualquer lado que seja, e ser mais realista e olhar para frente que a gente consegue alcançar. Lá fora é feito assim, não é 880, é 8, segue-se assim e tem resultado. Eu queria colocar uma pergunta, Sérgio, não sei se você me permite. Dá tempo ainda, rapidinho. Entendendo que quando você traz um nicho de oportunidade com a LGPD, você impõe uma série de multas para proteção de dados, etc. E o brasileiro tem um lado bom, mas tem aquele lado criativo, esperto. Como é que você vê, com a implantação dessa política e com as multas, etc., o avanço de crimes e de pessoas que se especializem em sequestrar dados, pedir recompensa por esses dados de forma anônima? Como é que você vê esse tipo de crime avançando, uma vez que o Brasil ele conseguiu, né, uma proeza de criar um dos maiores cartéis de drogas do mundo? A tendência é realmente aumentar. Eu estive num evento da Escola Nacional de Seguros em 2018 e na palestra, na convenção, eu comentei, um rapaz perguntou e eu disse que sim, a tendência era aumentar. E realmente aconteceu. Só estou afirmando porque eu tive um indicativo que poderia ocorrer, era até previsível, assim, uma massa de ataques, começar a sair muito na mídia isso. Mas aí tem que separar o joio do trigo, né? Do que realmente foi um erro da empresa e alguém foi lá e testou, ou é um profissional querendo vender serviço, fazendo uma jogada de marketing, ou até mesmo uma empresa. E até startups, que acabam querendo ser... O ataque conduzido, né? Para poder virar um cenário midiático, para poder deixar o mercado, né, atento para poder vender serviço. Isso aí acontece mesmo, né? Não tem para onde fugir. É porque o Brasil já tem uma engenharia social de crimes, golpes bancários, etc. São coisas diferentes, né? Sim, com ferramentas diferentes, intelectos diferentes, mas hoje em dia tem muita coisa pronta, né? Isso também vai em conta da parte da educação, porque nós estamos perdendo programadores. Sim. Falando de inteligência artificial, tem que programar, fazer... Tem muita coisa pronta hoje. Né? Se você tirar... Tem empresas que eu posso falar isso, que se o cara se desligar a internet da equipe de programação, eles param de programar. Não vai conseguir ir para frente. O cara tem que pegar os modelinhos para poder avançar. Eu praticamente, como eu sempre falo aqui, não consegui fazer 50% daquilo que estava programado, porque você vai derivando. Então, eu acho que é uma prova de que a gente precisa voltar a falar desse assunto sobre inteligência artificial, porque o século XXI vai ser pautado muito por isso. Patrícia, as palavras aí finais para você poder se despedir, quem nos acompanhou. Obrigado por ter cooperado conosco mais uma vez, né? Infelizmente você não conseguiu vir até o estúdio, mas próximo painel de inovação, quem sabe você conosco aqui. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. E finalizando aqui, eu super concordo com o que o Rodrigo falou. Não discordo do que o Thomas disse, eu tenho esperanças, né? No fundo eu tenho, mas até quando a gente lida com processos seletivos, a gente vê uma dificuldade muito grande em encontrar candidatos assim, com o mínimo do mínimo dos requisitos que a gente busca, e isso está longe de estar ligado a altas tecnologias. Então eu penso que a gente tem um papel imenso com esse tipo de programa, e eu também penso que deixamos alguns recados aqui, e independentemente do nível de educação. O que aconteceu?
que ela caiu. Derrubaram a Patrícia. Foi um ataque. Foi um ataque aí que fizeram com ela. Enfim, eu quero agradecer a participação da Patrícia. Infelizmente a carinha dela não está no vídeo, mas a Patrícia, que é nossa comentarista e também a nossa conteudista nessa área de inovação, é professora mestranda nessa área de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, e também a fundadora da plataforma Jeito em Gestão, uma plataforma de educação à distância. Rodrigo, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui. Eu quero pedir para colocar o Rodrigo na tela para falar um pouquinho isso aqui. O Rodrigo Silva, que é doutor em Ciência da Computação pela PUC, né? Ele fez aí esse doutorando, essa visita em Tecnologia e Administração Pública na Estônia, né? E também é mestre em Direito Internacional e bacharel em Ciências da Computação. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Até a próxima, viu? Você que é o nosso especialista nessa área de tecnologia. Eu que agradeço o espaço, é bastante oportuno vir aqui, conversar, debater. É um tempo rico que a gente contribui aqui com a sociedade, com o aspecto regional, né? Acho que o trabalho de vocês é riquíssimo, só dou meus parabéns, como sempre. E acho que as pessoas têm que participar também, ouvir, mandar sugestões ou perguntas e entender, não ir apenas no achismo midiático, né? Vamos parar para pensar qual é o assunto, eu entendo, eu não entendo, onde eu vou procurar informação. Então o protagonismo está aí para a gente ajudar a responder essas dúvidas. Vamos lá, vamos continuar participando para a gente poder trazer essa pauta novamente. E José Tomás Neto, fundador da Egregor Ecosystem Builder, curador desse painel de inovação. Tomás, obrigado mais uma vez. Eu que queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Rodrigo, bate-papo super rico. Também acabei aprendendo bastante e espero por outros desses. Muito obrigado, Sérgio. Caminha para a gente as sugestões de pauta aí. E você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, dessa semana para falar sobre inovação e tecnologia, espero que tenha gostado. Faça a divulgação desse projeto, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima semana.